Toda vez que eu tento gravar um podcast, eu sempre acho que ele vai ficar ruim porque eu falo muito rápido. Mas eu tô tentando falar mais devagar. E às vezes quando eu escuto o podcast, tá falando muito devagar e eu quero acelerar tudo. Você está ouvindo Além do Prato, um podcast de cozinheiro. Esses dias eu resolvi fazer bagels pela segunda vez. Não porque era fácil ou porque tinha tempo, mas porque eu realmente amo bagel. É um dos meus pães favoritos e por aqui onde eu moro, pro lugar que vende entregar aqui em casa, custa por volta de uns R$ 25 só a entrega. Então foi aí que me bateu a vontade de, eu vou tentar fazer. No pior de tudo vai ficar ruim, mas eu vou tentar. Isso virou uma chavinha dentro da minha cabeça absurda, que me fez escrever o roteiro desse episódio, por exemplo. Eu acho que principalmente depois da pandemia, a gente se acostumou muito mal com tudo que é pronto. E por conta da correria estressante do dia a dia, a gente se acostumou a procrastinar dizendo que é difícil, principalmente na cozinha. Fazendo um bolo todo decorado é difícil. Ou então fazer um pão de fermentação natural assim assado é difícil. Eu costumava dizer que panificação era a minha humilhação no curso de gastronomia, porque os pães que eu tentava fazer em casa não davam certo, ou era muita técnica de tantos por cento de fermento para tantos por cento de farinha, a descalculia me pegou aí, né? E o pior de todos, eu odiava ter que esperar o pão descansar. Eu não entendia e ficava realmente muito frustrada em ter que esperar algo crescer para eu poder assar e finalmente comer. Maiores erros de principiante, eu diria. Mas por que, você deve estar me perguntando? Erro de principiante porque eu decidia fazer o pão naquela exata hora que eu estava com fome de comer aquele pão. Então, se precisava descansar por 2 horas, eu já tinha comido alguma outra coisa e desistido. Quando na verdade eu podia ter me programado melhor, começado pela manhã, para que no fim da tarde eu pudesse comer um pãozinho quentinho com café. Por conta desses fatores eu desistia, até que então eu decidi tentar mais uma vez, fazendo os bagels. Eu já tinha me formado, eu já sabia a receita, eu podia fazer isso. Confiei em mim e enquanto a massa descansava, eu fui trabalhando, arrumando qualquer coisa que eu pudesse fazer naquelas horas para que eu não ficasse ansiosa levantando o pano de prato que cobria o bowl. A verdade é que a gente desiste por medo do fracasso. Medo de realmente ser difícil, de dar errado e ainda ter um montão de louça para lavar. Medo de trocar o sal por açúcar e ficar terrível sem conserto. Mas a gente não para pensar, e se der certo de primeira? E se a sua vocação durante a vida toda era fazer pão? Eu comecei a trocar tudo na minha casa que tivesse pronto para que eu pudesse me instigar a fazer mais vezes. Pães, bolos, comidas de verdade. Óbvio que eu ainda peço delivery de comida uma vez ou outra na semana, até porque também eu sou um ser humano e eu também gosto de ter o meu tempo de descanso. Ou eu desejo algum prato de algum restaurante que eu chego a salivar só de pensar nele. Mas o medo de fracassar na cozinha passou. Passou não porque os bagels deram certo, muito pelo contrário, eles ainda não são perfeitos. Eles inclusive já grudaram uma vez no papel manteiga e eu comi com papel e tudo por questão de honra do que eu tinha feito. Mas a cada erro que eu cometia, eu consertava na próxima fornada. E eu acho que a vida também é muito assim, cheia de tentativas e erros. Quando a gente faz um pão, eu tenho a sensação de que a gente é criança de novo que conquistou uma nova habilidade. É uma sensação muito feliz, como se eu pudesse fazer aquele bagel, eu pudesse fazer qualquer outra coisa que eu quisesse. É tipo andar de bicicleta sem rodinha pela primeira vez, ou então comprar aquela coisa que a gente queria muito com o primeiro salário, sabe? Então não deixa de tentar por medo do fracasso. Os seus 10 primeiros pães podem sair horrorosos, mas nenhum padeiro nasceu sabendo também. E eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala da vida. Dizem que a gente não conquista nada sem fracassar primeiro, porque não dá pra saber qual é o gosto de uma vitória se você não souber o que é ou o que está errado. Eu acredito que acertos e erros têm diversas perspectivas diferentes, principalmente falando do ponto de vista de alguém perfeccionista, que nunca acha que está à altura o suficiente. A minha terapeuta, inclusive, em todas as sessões insiste numa frase que já entrou na minha cabeça, mas parece que um padrão que eu não consigo mudar, que é: a sua régua é muito alta para você mesma. E realmente é. Talvez você já tenha percebido nos meus vídeos nas redes sociais, e que às vezes eu até mesmo não posto porque o perfeccionismo é tão grande, a régua é tão alta, que eu não quero fazer algo mal feito, mesmo que o feito seja melhor do que o perfeito. Eu acho também que muito disso é tudo uma grande obsessão que a gente tem de estar no controle de tudo a todo momento.
se o pão vai ser perfeito ou não, se as medidas são exatas, se o tempo for contado certo. Quando, na verdade, muitas coisas na cozinha saem do improviso, da correção, do erro. Existe um restaurante na Europa que eu ouvi uma história de que um cozinheiro novo, sem querer, destruiu a sobremesa e era a última que eles tinham. O chefe então decidiu servir mesmo assim, como se fosse de propósito. E até hoje a sobremesa é servida desse jeito pelo sucesso e a inusitada criatividade que eles tiveram na hora. Às vezes é no erro que a gente encontra o acerto. Na última prova do meu curso de gastronomia, uma dupla teve uma ideia muito legal de fazer como sobremesa um semifredo, com um crumble meio caramelado e uns pedaços de fruta. O semifredo era a primeira vez que eles tentavam fazer e deu meio errado, como se tivesse passado do ponto e ficasse entre o chantilly e a manteiga. Mas quando a prova acabou, a gente teve a oportunidade de provar os pratos das outras duplas. Cada colher babada passando na boca um do outro. Doenças e nojinho não existem dentro da cozinha. Mas enfim, quando eu provei o semifredo, que além de estar numa apresentação lindíssima, mesmo comido, eu amei. Mesmo tendo uma textura mais amanteigada, como se tivesse talhado, eu deixei as outras pessoas provarem também e peguei uma das travessas pra mim e comi sozinho o restante. É que a dupla ficou decepcionada por não ter ficado perfeito, mas pra mim tava. Então eu acho que a perfeição de cada um é muito relativo. E nesse assunto de se apegar ao fácil, lembrando dessa minha última prova, eu confesso que talvez eu tenha me apegado ao fácil nesse momento, pensando que eu poderia ter feito tudo diferente. Eu me lembro que eram 3 bandejas com diversos ingredientes e a gente precisava usar todos eles, tipo uma prova de caixa surpresa do MasterChef, sabe? Só que a gente sabia o que era e precisava mandar todos os pratos detalhadamente de como seriam produzidos. Eu lembro de fazer um bolinho de arroz frito com bechamel e toucinho, pimenta a dedo de moça, uma maionese de alho para acompanhar, empanado no parmesão 2 vezes e raspas de parmesão e limão para dar frescor. Foi o mais criativo dos 3 pratos que a gente precisava entregar. O principal foi um peixe na cama de legumes assado e a sobremesa um crumble de pera, se eu não me engano. Eu teria escolhido hoje outra bandeja. Tinha uma bandeja com abóbora, frango, etc., que ninguém da turma escolheu, porque parecia ser a mais difícil. Eu teria feito um ravioli de abóbora hoje. De sobremesa eu não consigo me lembrar quais eram as opções, mas eu acho que eu teria sido mais ousada, eu diria, na hora de fazer algo que me deixasse digna da nota que eu recebi. Eu recebi uma nota ótima, tá? Eu acho que foi 9,2, mas por conta da régua alta e do perfeccionismo, eu queria que o 9,2 fosse digno de algo incrível. O crumble de pera ficou cru, a cama de legumes com o peixe ficou meio simples e o bolinho de arroz, por mais criativo que fosse, não ficou exatamente do jeito que eu queria. Talvez eu tenha me apegado ao fácil com medo do difícil, e isso também é um problema quando a gente fala de cozinhar. Só porque é difícil não quer dizer que a gente não deveria ao menos tentar. Isso me faz lembrar da vez que eu fiz um lamen do zero, desde o caldo até o macarrão, ovo marinado com gema mole e tudo. Deu muito trabalho, eu fiquei o dia inteiro comprando um insumo, fazendo cada passo, cada processo, abrindo massa, tudo. Mas valeu a pena, porque por mais que eu não vá fazer todos os dias, por mais que eu saiba o trabalho que dá e dê o real valor de quem trabalha com isso, valeu a pena. Eu posso dizer que eu sei fazer um lamen, um tipo só, mas eu sei fazer. Hoje eu entendo quando eu pedi incansavelmente para minha avó cozinhar. Ela, bem velhinha, dizia que estava cansada, que não queria fazer. E a minha avó cozinhou muito, para muita gente, muitas vezes. E ainda ter uma criança passando o dia inteiro com você, querendo ver desenho na TV, enquanto você só queria assistir TV Espanha ou um canal de receita, eu sei que é chato. Inclusive, eu entendo agora o vício por novas receitas, porque eu também sou assim. Se apegar ao fácil nos torna preguiçosos, de certa maneira. Claro que existem inúmeros processos que podem e devem facilitar a nossa vida, porque a gente não vive na Idade Média e não precisa se tornar um arqueiro e caçar animal numa floresta para se alimentar. Eu, na verdade, nem sei se isso é na Idade Média. Talvez eu tenha confundido um pouco a história, mas você me entendeu. Eu comentei que aqui em casa tem tudo, mas que tudo precisa ser preparado, justamente para sair dessa preguiça. E esse mês, por conta de milhares de pepinos para resolver, eu decidi pedir muito mais delivery do que cozinhar. E eu acho que tá tudo bem também. Existem meses e meses, muitas vezes a gente nem tem essa criatividade toda para conseguir pensar num prato gostoso. E às vezes a gente prefere fazer só um miojinho da Turma da Mônica, sabe, de tomate.
Eu só não posso deixar que isso caia numa rotina onde eu não cozinho mais e vivo essa preguicite aguda. Ao mesmo tempo, eu decidi fazer o bolo mais difícil da minha vida, um Devil's Cake. Para quem não conhece, Devil's Cake é um bolo super chocolatudo, a massa parece um brownie de tão densa, o recheio é como se fosse um mousse de chocolate amargo e a cobertura leva muita manteiga. Não é como o bolo da Matilda, mas é um bolo da Matilda adulto. E deu errado o meu Devil's Cake. Coloquei muita massa numa forma que eu insisto que é para fazer bolo, sendo que é uma forma para fazer cheesecake, e o bolo ficou com quase 2 quilos, não assou totalmente no centro, sem que queimasse nas bordas, e solou. Era óbvio que ele ia solar, mas eu quis tentar mesmo assim. O recheio sobrou e eu decidi comer como um mousse de chocolate, que me deram inclusive uma dica bem legal, de colocar um fio de azeite e flor de sal. Tipo o sorvete de baunilha da Dua Lipa. Tenta aí na sua casa e depois me conta o que você achou. Eu achei bem interessante a combinação. A flor de sal realça muito o sabor e quebra o amargo chocolatudo, que isso eu já imaginava. Eu não esperava era sobre o azeite, que é uma sensação meio cocume até. Na minha cabeça, parece que eu ando a 10 ou 200 km por hora, quando se fala de cozinha. Miojo de tomate ou o bolo mais difícil da minha vida. Talvez os cozinheiros sejam intensos assim. Ou é a minha impulsividade causada pelo TDAH. Mas o que eu estou tentando dizer e concluir com todos esses exemplos e todas essas histórias do meu dia a dia é que você deve tentar, mesmo se você fracassar. Assim como eu escrevo e gravo nesse momento um episódio de podcast, mesmo que acabe não sendo tão bom e eu acabe fracassando. Aquela frase clichê de você só vai saber se tentar se encaixa perfeitamente aqui. Então, chefe, de chefe para chefe, tenta, porque eu estou tentando aqui. Mesmo com a falta de criatividade, milhões de pepinos da vida adulta e medo do fracasso. Eu ainda não desisti e eu nem pretendo. Você ouviu Além do Prato, um podcast de cozinheiros.